Setembro de 2013. O homem que ergueu o maior império varejista do Brasil assina sua própria carta de renúncia. Abílio Diniz, o coração do Grupo Pão de Açúcar, é banido da empresa construída com o sangue de sua própria família. No auge, o grupo era o rei absoluto do consumo nacional. Controlava os gigantescos hipermercados Extra, além das redes Ponto Frio e Casas Bahia. Era o cenário das compras de sábado e dos sonhos de consumo de milhões de famílias brasileiras. Hoje, essa soberania desmoronou. Os icônicos letreiros do Extra foram arrancados do mapa. O fundador nos deixou em 2024 e a alma da marca virou apenas uma sombra premium, controlada de forma fria a milhares de quilômetros de distância, em escritórios de Paris. Como a família mais poderosa do varejo entregou seu império de bandeja para estrangeiros? A queda dessa dinastia não foi causada pela concorrência ou por falência. Foi um colapso interno, forjado por guerras entre irmãos, sequestros, ambição desmedida e um contrato fatal. Descubra o verdadeiro preço do poder na história do Pão de Açúcar. São Paulo, final da década de 1940. A Segunda Guerra Mundial havia terminado e o Brasil respirava os ares de uma modernidade promissora. A capital paulista, em particular, era um caldeirão fervilhante de crescimento industrial, imigração e novas oportunidades. As ruas começavam a ser tomadas por um otimismo palpável e por um ritmo de vida cada vez mais acelerado. É nesse cenário de transformação urbana que a semente do maior império varejista do Brasil é plantada. E, curiosamente, ela não nasceu como um grande mercado de massas, mas sim como um pequeno refúgio de açúcar e afeto. O ano é 1948. Valentim dos Santos Diniz, um imigrante português que havia chegado ao Brasil 18 anos antes, em busca de uma vida melhor, decide abrir o seu próprio negócio. O local escolhido é o bairro do Jardim Paulista, nas imediações da Praça das Guianas. Ele batiza o modesto estabelecimento de Doceria Pão de Açúcar. O nome era uma homenagem direta e afetuosa à primeira visão majestosa que Valentim teve ao chegar de navio ao país, atracando na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Aquele cartão postal carioca representava a grandiosidade dos seus próprios sonhos e a gratidão pela nova pátria que o acolhera. A doceria logo se tornou um ponto de encontro tradicional para as famílias da região. O balcão impecável, o aroma constante de doces frescos e o atendimento acolhedor e pessoal eram a marca registrada do seu Valentim. O negócio prosperou, oferecendo uma vida confortável para sua família, incluindo seu filho jovem, carismático e enérgico, Abílio Diniz. Para a grande maioria dos comerciantes da época, o sucesso sólido da doceria seria o ponto de chegada. Uma vida inteira poderia ser dedicada a aperfeiçoar aquele comércio de bairro seguro e lucrativo. Mas Valentim era um homem de visão aguçada. Atrás do balcão, ele observava atentamente o comportamento dos seus clientes e as profundas mudanças na sociedade ao seu redor. Nos anos 1950, o estilo de vida americano, o famoso American Way of Life, começava a influenciar fortemente a emergente classe média brasileira. Geladeiras tornavam-se itens comuns e acessíveis nos lares, permitindo o armazenamento de alimentos por muito mais tempo. Os automóveis ganhavam as ruas de São Paulo, mudando a forma como as pessoas se deslocavam e principalmente como carregavam suas compras. O modelo antigo e tradicional de armazéns, onde o cliente ditava uma lista no balcão e o balconista buscava os produtos um a um nas prateleiras, começava a parecer lento, antiquado e ineficiente para uma metrópole que não parava de crescer. Foi então que a família percebeu uma oportunidade revolucionária. Nos Estados Unidos, um novo modelo de varejo ditava as regras: o autosserviço. A ideia de que o próprio cliente poderia caminhar livremente pelos corredores, escolher seus produtos diretamente das gôndolas e colocá-los em um carrinho era algo quase alienígena para o consumidor brasileiro. A tensão diante da mudança era evidente. Por que arriscar um negócio tradicional, seguro e amado pela vizinhança para apostar em um conceito frio e não testado no Brasil? A transição exigia um capital considerável, uma logística complexa de novos fornecedores e, acima de tudo,
exigia a reeducação do próprio consumidor, que não estava acostumado a se servir. Era um salto no escuro. No entanto, o espírito empreendedor da família Diniz, impulsionado pela inquietude do jovem Abílio, falou mais alto. Em abril de 1959, após meses de planejamento meticuloso, as portas se abriram na movimentada Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Não era mais apenas uma doceria. Era o primeiro supermercado Pão de Açúcar. A inauguração foi um divisor de águas. Os paulistanos entraram naquele espaço amplo com uma mistura de cautela e fascínio, maravilhados com a abundância de produtos expostos e a liberdade inédita de poder tocar, escolher e comparar preços antes de comprar. A operação foi um sucesso estrondoso desde o primeiro dia. O que parecia ser uma aposta de alto risco revelou-se a decisão mais brilhante da vida de Valentim. Aquele primeiro supermercado não apenas inaugurou uma nova era no consumo brasileiro, mas também estabeleceu a fundação de um modelo de negócios centrado na escala, na variedade e na eficiência. A doce origem ficava para trás, imortalizada nas memórias nostálgicas da família, para dar lugar a uma máquina de vendas incansável. O Pão de Açúcar havia nascido de verdade, e o Brasil estava prestes a descobrir o que aconteceria quando essa engrenagem começasse a girar em velocidade máxima sob o comando implacável da próxima geração. À medida que os anos 1960 davam lugar à década de 1970, o Brasil atravessava uma fase de transformações profundas, impulsionada pelo chamado milagre econômico. O país crescia a taxas impressionantes, a urbanização acelerava em um ritmo frenético e uma nova classe média começava a ganhar poder de consumo. Nesse cenário de euforia e expansão, o modesto supermercado na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio já não era suficiente. A semente plantada por Valentim Diniz havia germinado, mas quem realmente assumiria a tesoura de poda e o trator para expandir essa lavoura seria o seu filho mais velho, Abílio Diniz. Se Valentim era o homem do balcão, da cautela, do aperto de mão e do sorriso cortês ao cliente fiel, Abílio era a pura personificação da urgência. Jovem, atlético, altamente competitivo e apaixonado por esportes, Abílio enxergava o mundo dos negócios como uma arena onde apenas os mais fortes e rápidos sobreviviam. Ele não queria apenas ter uma rede de supermercados lucrativa e confortável para sustentar a família. Ele queria escala. Ele queria dominar o mercado. Ele queria conquistar o Brasil. Essa diferença de visões começou a criar uma tensão silenciosa, porém constante, nos corredores da administração da empresa. A filosofia prudente do pai, o imigrante que construiu tudo do zero e temia dar um passo em falso que colocasse em risco a estabilidade da família, chocava-se quase diariamente com a fome de expansão do filho. Abílio estava disposto a tomar empréstimos, alavancar o negócio e engolir a concorrência sem piedade. Valentim prezava pela segurança de manter o controle absoluto. Abílio apostava no crescimento exponencial. E a história mostrou que, para o bem e para o mal, a audácia do herdeiro prevaleceria. Sob a liderança cada vez mais centralizadora e agressiva de Abílio Diniz, o Grupo Pão de Açúcar iniciou uma marcha de expansão que o varejo brasileiro nunca havia testemunhado. A estratégia de Abílio não se limitava a procurar terrenos para abrir novas lojas, mas sim a comprar redes concorrentes inteiras. Durante os anos 1970, o Pão de Açúcar começou a adquirir marcas menores, absorvendo agressivamente suas fatias de mercado e consolidando seu domínio regional. O grande divisor de águas, a cartada monumental que transformaria definitivamente o Pão de Açúcar em um império inquestionável, ocorreu em 1976. Em uma jogada de mestre extremamente ousada para a época, Abílio orquestrou a compra da rede Eletroradiobras, uma gigante do varejo que operava lojas enormes e que passava por dificuldades financeiras. A aquisição foi um choque para o mercado brasileiro. De uma só vez, o Pão de Açúcar dobrou de tamanho e, mais importante, rompeu as barreiras estritas do varejo alimentar. A rede agora passava a vender eletrodomésticos, eletrônicos, roupas, móveis e utilidades para o lar. Foi a partir dessa expansão massiva que nasceu um dos ícones mais fortes da cultura de consumo brasileira,
do século XX, a era dos hipermercados, encabeçada pelas lojas Jumbo, que mais tarde dariam origem à marca Extra. O conceito, importado da Europa e adaptado à realidade brasileira, era revolucionário. Sob o mesmo teto gigantesco, o consumidor poderia comprar desde o pão francês quente da padaria até os pneus para o carro, passando pela geladeira e pela sonhada televisão a cores. Para as famílias brasileiras da década de 1970 e 1980, ir ao hipermercado Jumbo não era apenas uma simples tarefa doméstica. Era o evento absoluto do fim de semana. Era o passeio da família. O estacionamento imenso ficava lotado de Fuscas, Brasílias, Opalas e Chevettes. As crianças se perdiam maravilhadas na imensa seção de brinquedos, enquanto os pais navegavam por corredores amplos que pareciam não ter fim. Naquele Brasil que começava a conviver com o monstro da inflação alta, onde os preços nas gôndolas podiam ser remarcados do dia para a noite. Encher o carrinho e estocar a despensa até o teto tornou-se um mecanismo de defesa financeira e, ao mesmo tempo, um símbolo de status e fartura para a classe média. O Pão de Açúcar não era mais apenas um lugar para comprar comida. Havia se tornado a própria artéria por onde pulsava a economia de consumo do país. A rede ditava tendências, negociava de forma implacável e ditatorial com os maiores fornecedores da indústria, e suas campanhas publicitárias tornaram-se eventos aguardados na grade da televisão brasileira. Abílio Diniz havia se consolidado, indiscutivelmente, como o arquiteto dessa expansão colossal. Ele moldou a empresa à sua própria imagem e semelhança, destemida, veloz, focada em resultados e absolutamente dominante. Até o final dos anos 1980, o Grupo Pão de Açúcar já era reconhecido como a maior empresa varejista da América Latina, um colosso empresarial que empregava dezenas de milhares de pessoas e operava centenas de lojas espalhadas por diversos estados. O projeto de dominação estava completo. O auge absoluto parecia ter sido alcançado. Contudo, a velocidade estonteante com que o império foi construído deixou fissuras estruturais perigosas. A fome insaciável por aquisições criou uma máquina pesada, excessivamente burocrática e difícil de gerenciar. Mas pior do que isso, a transição gradual do poder do patriarca Valentim para Abílio e a entrada de seus outros irmãos, Lucília e Alcides, na gestão corporativa, começaram a revelar um ambiente de trabalho tóxico e altamente inflamável. O Pão de Açúcar havia conquistado o mercado externo e derrotado seus grandes concorrentes de rua. O que o arquiteto da expansão não sabia era que a maior ameaça à sua obra-prima não viria de nenhum concorrente do setor supermercadista, mas sim do sangue da sua própria família e da escuridão e violência das ruas de São Paulo. O palco para o primeiro grande colapso interno do império estava perfeitamente montado. O final da década de 1980 trouxe nuvens sombrias não apenas para a economia brasileira, mas para os corredores acarpetados da sede do Grupo Pão de Açúcar. O Brasil mergulhava em um de seus períodos mais obscuros, a era da hiperinflação. Os preços nos supermercados precisavam ser remarcados 2, às vezes 3 vezes ao dia. O dinheiro perdia valor em questão de horas. Nesse cenário de caos macroeconômico, a gigantesca máquina de expansão criada por Abílio Diniz começou a mostrar seus defeitos estruturais. O império havia se tornado obeso. O apetite voraz por aquisições nas décadas anteriores formou um conglomerado disperso, com milhares de funcionários, uma logística complexa e lojas que muitas vezes operavam no vermelho. O Pão de Açúcar era um gigante lento tentando dançar em um chão que não parava de tremer. Para piorar, a crise econômica serviu como um barril de pólvora para a verdadeira bomba que ameaçava o grupo, a família Diniz. Valentim, o patriarca e fundador, já idoso, via sua autoridade moral e executiva minguar. Ele havia desenhado um modelo de sucessão e divisão de ações que colocava seus filhos, Abílio, Alcides e Lucília, no centro do conselho de administração. A intenção de Valentim era nobre, manter o império sob o controle da família, unido pelo sangue. Mas o resultado foi desastroso. Abílio, com seu perfil centralizador, agressivo e controlador,
Acreditava que apenas a sua visão implacável poderia salvar a empresa da estagnação e da crise. Seus irmãos, por outro lado, sentiam-se sufocados e escanteados na tomada de decisões, discordando frontalmente da gestão pesada e dos rumos do negócio. As reuniões de diretoria, que antes eram encontros para celebrar o crescimento, transformaram-se em campos de batalha viscerais. Gritos, acusações e portas batidas tornaram-se a rotina do alto escalão. A ruptura familiar ultrapassou os limites da empresa. A disputa chegou aos tribunais e às páginas dos jornais, transformando a intimidade da família Diniz em um espetáculo público de lavagem de roupa suja. A mãe de Abílio, Dona Floripes, tomou abertamente o partido dos filhos mais novos, aprofundando o isolamento emocional e corporativo do filho mais velho. A empresa estava sangrando financeiramente, paralisada pela indecisão e por liminares judiciais que impediam qualquer reestruturação significativa. O Pão de Açúcar estava sendo devorado por dentro. Enquanto a guerra corporativa atingia seu ápice, a violência das ruas de São Paulo cobrou seu preço da maneira mais brutal possível. No dia 11 de dezembro de 1989, às vésperas da primeira eleição presidencial direta no Brasil, em décadas, Abílio Diniz foi interceptado a caminho do trabalho, no elegante bairro do Jardim Europa. Homens armados cercaram sua Mercedes-Benz. O homem mais poderoso do varejo brasileiro havia sido sequestrado. Durante 6 dias intermináveis, Abílio foi mantido em um cativeiro subterrâneo minúsculo, um caixote de madeira úmido e escuro, sob a mira constante de armas e submetido à tortura psicológica com música alta e ameaças de morte. O país parou para acompanhar o drama. A vulnerabilidade do homem que parecia intocável chocou o Brasil. Quando a polícia finalmente cercou o cativeiro e negociou sua libertação, o homem que saiu daquele buraco não era mais o mesmo. O sequestro deixou cicatrizes profundas na alma de Abílio. Se ele já era um executivo competitivo, a experiência de quase morte o transformou em um sobrevivente implacável. O medo da morte foi substituído por uma urgência feroz de viver e, acima de tudo, de controlar o seu destino e o destino da sua empresa, com mãos de ferro. Quando Abílio retornou ao comando, o cenário que encontrou era de terra arrasada. Em 1990, o Plano Collor confiscou as poupanças dos brasileiros, aniquilando o consumo da noite para o dia. O Pão de Açúcar, já endividado, inchado e com suas lideranças em guerra, viu suas vendas despencarem. As prateleiras começaram a esvaziar, não porque as pessoas compravam, mas porque a empresa não tinha fluxo de caixa para pagar os fornecedores. A companhia esteve a milímetros da falência. O gigante estava de joelhos. Para salvar a obra da vida de seu pai e provar para o mercado e para seus próprios irmãos que ele era o único líder capaz, Abílio Diniz tomou uma decisão radical. Ele iniciou um corte brutal na própria carne, demitiu milhares de funcionários, fechou dezenas de lojas deficitárias e expulsou, por meio de intensos e milionários acordos jurídicos e compra de ações, seus próprios irmãos da gestão do negócio. Abílio finalmente havia conquistado o poder absoluto sobre o Pão de Açúcar. A família estava estilhaçada, mas a empresa havia sobrevivido à UTI. O problema é que a sobrevivência custou quase todas as reservas do grupo. O Pão de Açúcar precisava desesperadamente de capital para voltar a crescer e modernizar suas lojas sucateadas. O mercado brasileiro, no entanto, não tinha esse dinheiro. Para financiar a reconstrução do seu império e garantir a paz solitária no topo da montanha, Abílio precisaria buscar ajuda do outro lado do oceano. Ele estava prestes a assinar um contrato que salvaria a empresa no curto prazo, mas que selaria, para sempre, a perda do seu legado. O ano é 1999. O grupo Pão de Açúcar havia sobrevivido à década mais turbulenta de sua história, mas as cicatrizes eram profundas. Abílio Diniz emergira da guerra fratricida como o vencedor indiscutível, assumindo o controle total da companhia que seu pai fundara. Seus irmãos estavam fora do conselho, e a visão centralizadora de Abílio finalmente não tinha mais opositores internos. No entanto, a coroa pesava sobre uma cabeça solitária,
e o trono estava assentado sobre um cofre perigosamente vazio. A reestruturação drástica, as indenizações milionárias para afastar a família e os efeitos prolongados das crises econômicas brasileiras haviam drenado as reservas da empresa. Ao mesmo tempo, o Brasil dos anos 90, agora estabilizado pelo Plano Real e livre da hiperinflação, tornara-se um campo de batalha global. Gigantes estrangeiros do varejo, como o norte-americano Walmart e o arqui-inimigo francês Carrefour, despejavam rios de dinheiro no país, inaugurando lojas imensas e modernas, com uma agressividade assustadora. Abílio sabia que, para manter o Pão de Açúcar vivo e competitivo, ele não precisava apenas de uma boa gestão corporativa, ele precisava de bilhões, e precisava rápido. Sem opções no mercado nacional, que ainda se recuperava financeiramente e não oferecia o volume de crédito necessário para o seu sonho de dominação inquestionável, o empresário foi forçado a olhar para o exterior. Ele precisava de um parceiro estratégico com bolsos infinitos. Foi nos corredores frios das finanças europeias que Abílio Diniz encontrou o que parecia ser a solução perfeita. O Grupo Casino, uma das maiores e mais tradicionais redes varejistas da França. Do outro lado da mesa de negociações estava Jean-Charles Naouri, o presidente e controlador do Casino. O contraste entre os dois homens não poderia ser mais gritante, desenhando o contorno da tragédia futura. Abílio era puro instinto, suor e paixão. Um homem que construiu seu império caminhando pelo chão de loja, sentindo o pulso dos clientes e esmagando concorrentes locais com força bruta e presença física. Naouri, por sua vez, era um brilhante ex-inspetor de finanças do governo francês, um matemático calculista e um engenheiro financeiro que via o varejo não através do cheiro do pão fresco e das frutas da estação, mas através da geometria impecável das planilhas de fluxo de caixa e alavancagem. Para Naouri, o Pão de Açúcar representava a porta de entrada dourada para o emergente e promissor mercado sul-americano. Para Abílio, o Casino era a transfusão de sangue que salvaria a sua empresa da estagnação. Em 1999, os dois gigantes apertaram as mãos e assinaram o acordo que mudaria para sempre a trajetória do consumo no Brasil. O Grupo Casino injetou uma quantia colossal de capital na companhia, comprando uma participação minoritária significativa, mas aceitando deixar Abílio e sua família no controle absoluto da gestão e das decisões operacionais do dia a dia. A injeção de dinheiro francês teve um efeito imediato e avassalador. O Pão de Açúcar ganhou um fôlego sem precedentes, iniciando uma nova e brutal era de expansão que consolidaria a marca de forma esmagadora na década seguinte. No entanto, o que a imprensa de negócios celebrava como uma aliança estratégica brilhante era, na verdade, um pacto perigoso. O contrato meticulosamente redigido pelos advogados de Naouri continha cláusulas de longo prazo que funcionavam como uma engrenagem implacável, movendo-se lenta e silenciosamente em direção ao futuro. O acordo societário, que seria refinado e solidificado nos anos subsequentes, previa uma série de opções de compra de ações e regras estritas de governança. A mais crucial delas estabelecia uma data fatal e inegociável, o ano de 2012. Ficou documentado que, em 2012, o Grupo Casino teria o direito contratual e revogável de exercer uma opção de compra que lhe daria a maioria das ações com direito a voto na holding controladora do Pão de Açúcar. Em outras palavras, Abílio Diniz assinou um documento concordando que, em pouco mais de uma década, ele entregaria as chaves de sua própria casa, da obra de sua vida e do legado afetivo de seu pai, para um executivo operando a partir de Paris. Como um líder brilhante, passional e extremamente controlador, como Abílio Diniz aceitou tal condição e entregou o futuro de sua criação? A resposta reside em uma mistura letal de necessidade extrema de capitalização e um inabalável excesso de autoconfiança. Abílio acreditava piamente que o mundo dos negócios era fluido. Ele confiava que o crescimento monumental da empresa, sob sua batuta, o tornaria indispensável, que a operação brasileira geraria tanto caixa que ele poderia comprar os franceses de volta, ou que o seu poder político e influência no Brasil
forçariam uma renegociação amigável no futuro. Ele pensou que poderia usar o dinheiro do diabo e, no último segundo, rasgar o contrato. O empresário entregou o futuro do controle societário para salvar o presente de sua empresa. Ele garantiu o armamento financeiro para construir um império absoluto, ignorando conscientemente que estava, ao mesmo tempo, acionando o cronômetro da própria guilhotina corporativa. O pacto estava selado. O Pão de Açúcar sobreviveu, estava prestes a se tornar mais poderoso do que nunca, mas sua alma já não pertencia inteiramente ao Brasil. A semente da queda estava plantada e a contagem regressiva para a guerra mais sangrenta do varejo nacional havia começado. O amanhecer dos anos 2000 trouxe uma nova realidade deslumbrante para o Grupo Pão de Açúcar. Com os cofres transbordando graças à injeção bilionária do Grupo Casino, Abílio Diniz tinha, pela primeira vez em uma década, a munição necessária para não apenas defender seu território, mas para aniquilar qualquer concorrência. O dinheiro francês funcionou como combustível de aviação em uma máquina que já havia sido desenhada para a agressividade corporativa. Iniciava-se ali a era do Império Absoluto, um período em que a marca Pão de Açúcar e suas subsidiárias se tornariam onipresentes na vida de praticamente todos os brasileiros. No centro dessa estratégia monumental de dominação estava a joia da coroa, os hipermercados Extra. Se nos anos 70 e 80 as antigas lojas Jumbo haviam ensinado o consumidor nacional a comprar em grandes volumes, o Extra dos anos 2000 elevou essa experiência a um patamar de espetáculo, fartura e conveniência sem precedentes. As lojas eram colossais, verdadeiros templos do consumo erguidos em pontos nevrálgicos das grandes capitais, muitas operando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para a emergente nova classe média brasileira, impulsionada pela estabilidade econômica e pela inédita e avassaladora expansão do crédito, o hipermercado deixou de ser apenas um local utilitário para abastecer a despensa. Tornou-se o principal destino de lazer e o palco dos sonhos de consumo das famílias aos finais de semana. Imagine a cena clássica que marcou aquela década. Corredores infinitos iluminados por luzes brancas e fortes, montanhas de produtos perfeitamente alinhados e a icônica oferta relâmpago anunciada nos alto-falantes por locutores enérgicos, provocando pequenas multidões. Era no Extra que milhares de brasileiros compravam a sua primeira televisão de tela plana ou o primeiro computador da família, parcelados em até 24 vezes no cartão de crédito da própria loja. Era naqueles corredores imensos que os pais compravam os brinquedos de Natal, as bicicletas reluzentes para o Dia das Crianças e os ovos de Páscoa que pendiam do teto como um mar de chocolate. O modelo de vender tudo sob o mesmo teto, da alface fresca à geladeira duplex, do pão francês aos pneus de carro, atingiu o seu ápice de perfeição operacional e lucratividade. O Extra tornou-se um predador implacável, engolindo o comércio tradicional de bairro, minando os mercadinhos e até as lojas especializadas que não conseguiam competir com os preços esmagadores e as condições de pagamento do gigante. Mas o apetite de Abílio Diniz estava longe de ser saciado pelo crescimento orgânico de suas próprias lojas. Ele não queria apenas vencer no varejo, ele queria comprar o Brasil. Utilizando a musculatura financeira garantida pelos parceiros franceses, o Grupo Pão de Açúcar iniciou uma das mais vorazes ondas de consolidação já vistas na história econômica da América Latina. No Rio de Janeiro, o grupo adquiriu a tradicional Rede Sendas, uma marca que carregava uma profunda memória afetiva para os fluminenses, absorvendo sua vasta clientela e infraestrutura. Em São Paulo, engoliu a rede Compre Bem. O clímax dessa agressividade implacável, no entanto, veio no final da década. Rompendo definitivamente as fronteiras limitantes do varejo alimentar, o Pão de Açúcar realizou movimentos sísmicos no mercado de eletroeletrônicos e móveis. Em 2009, comprou a histórica rede Ponto Frio Globex. Pouco tempo depois, o mercado brasileiro paralisou em choque quando foi anunciada a fusão com a gigantesca Casas Bahia, o império da família Klein, focado nas classes C e D e mestre absoluto na arte do carnê e do crediário. De repente, num piscar de olhos históricos,
O homem que havia começado sua jornada embrulhando doces na pequena confeitaria de seu pai no Jardim Paulista, controlava absolutamente tudo. Ele determinava o que o brasileiro comia, a geladeira onde a comida era guardada, o fogão onde era cozinhada, a televisão que a família assistia e o sofá onde se sentava. O Grupo Pão de Açúcar, GPA, transformara-se em um titã inquestionável, um colosso empresarial com mais de 150 mil funcionários, que ditava as regras de forma autoritária para toda a indústria nacional. O império parecia eterno. Visto de fora e pelas lentes extasiadas da imprensa econômica brasileira e internacional, Abílio Diniz era o rei indiscutível, o imperador do capitalismo tropical. Ele estampava as capas de todas as grandes revistas de negócios, era consultado frequentemente por presidentes da República e reverenciado por acadêmicos como um gênio da gestão, da resiliência e da superação pessoal. Seus hipermercados formigavam de clientes. Suas ações na Bolsa de Valores batiam recordes sucessivos e a marca Pão de Açúcar era o símbolo máximo do sucesso corporativo verde e amarelo. No entanto, por trás da fachada deslumbrante de invencibilidade, havia uma bomba relógio pulsando silenciosamente nas gavetas trancadas dos escritórios corporativos. O relógio avançava implacável, ignorando os lucros bilionários e o barulho dos caixas registradores. O calendário marcava cada ano que passava como um passo irreversível em direção ao precipício. 2005, 2008, 2010. O fatídico ano de 2012 aproximava-se com a precisão fria, calculista e letal de uma guilhotina. Abílio, entorpecido por sua própria genialidade e teimosia crônica, parecia ter desenvolvido uma perigosa cegueira voluntária em relação ao contrato que assinara com o próprio sangue em 1999. Ele continuava operando a empresa com a autoridade divina de um monarca, tratando os executivos do Grupo Casino como meros acionistas silenciosos, financiadores passivos que deveriam se contentar em ser convidados de honra em sua festa. A cada nova aquisição monumental, a cada recorde histórico de faturamento batido, a crença de Abílio se cristalizava. A profunda convicção de que ele havia se tornado grande demais, vital demais e brasileiro demais para ser descartado do seu próprio tabuleiro. Ele acreditava cegamente que o casino jamais ousaria assumir a complexa e caótica operação de um colosso tão enraizado na volátil cultura local. Abílio confiava que, quando o cronômetro finalmente marcasse a hora, ele conseguiria reverter o destino. Ele planejava renegociar o acordo, talvez pagando um prêmio bilionário aos franceses com o próprio caixa robusto da empresa, ou mobilizando sua vasta e poderosa rede de influência política para forçar um bloqueio à transição de controle. Era o retrato perfeito da armadilha clássica do excesso de confiança. Hubris. O arquiteto da expansão estava tão obcecado em erguer a torre de varejo mais alta do mundo que ignorou deliberadamente um fato perturbador. A escritura do terreno, debaixo de seus pés, já estava assinada e transferida. A milhares de quilômetros dali, em um escritório silencioso e elegante de Paris, Jean-Charles Naouri observava o espetáculo com a frieza impassível de um enxadrista que sabe que o cheque-mate matemático já está desenhado, independentemente de quantas peças o adversário capture no meio do jogo. Naouri não tinha pressa alguma. Ele via Abílio trabalhar de forma maníaca 16 horas por dia, engolir concorrentes ferozes e multiplicar vertiginosamente o valor de mercado do grupo. O executivo francês estava plenamente ciente de que cada gota de suor derramada pelo empresário brasileiro estava, na realidade jurídica, apenas pavimentando e valorizando o patrimônio futuro do Grupo Casino. O império absoluto do Pão de Açúcar, com suas centenas de letreiros vermelhos do Extra brilhando na noite das metrópoles e suas lojas Casas Bahia vendendo sonhos a prazo nas periferias, era um castelo magnífico, construído no auge histórico da pujança econômica do Brasil. Mas a fechadura da porta principal havia sido entregue há estranhos anos atrás. O país, alheio aos corredores do poder, estava prestes a testemunhar o fim amargo de uma dinastia
e o acionamento dos gatilhos de uma guerra corporativa fria, sangrenta e sem piedade, onde o prêmio final não seria apenas o controle acionário ou os lucros trilionários, mas a posse e a destruição da própria alma da maior empresa do varejo nacional. O calendário corporativo é uma entidade implacável, imune a discursos apaixonados e a apelos emocionais. À medida que o ano de 2011 avançava, a bomba relógio plantada nos corredores do grupo Pão de Açúcar, 12 anos antes, começou a emitir seus últimos e ensurdecedores tiques. O ano de 2012, a data fatídica estabelecida em contrato para que o Grupo Casino assumisse o controle majoritário e definitivo da empresa, já não era uma miragem no horizonte distante. Era a realidade fria batendo à porta da sede imponente na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Para Abílio Diniz, um homem forjado na vitória, na teimosia e na crença absoluta de sua própria indispensabilidade, aceitar a rendição pacífica era algo visceralmente impensável. Ele não seria o monarca que entrega a coroa sem derramar sangue. Ele havia transformado a pequena doceria do pai no maior colosso do varejo brasileiro. Havia sobrevivido a um sequestro traumático. Havia aniquilado concorrentes e expurgado sua própria família do conselho de administração. Aos seus olhos, o Pão de Açúcar era uma extensão da sua própria alma e entregá-lo aos franceses parecia uma amputação que ele se recusava a aceitar. Nos bastidores silenciosos e tensos de 2011, o empresário passou a orquestrar aquela que seria a jogada mais audaciosa, controversa e desesperada de sua carreira. Se a matemática do contrato ditava que o Casino assumiria o controle do Pão de Açúcar, Abílio precisava mudar a própria natureza do Pão de Açúcar, tornando o contrato obsoleto. A ideia que germinou em sua mente era tão megalomaníaca quanto brilhante. Costurar uma fusão gigantesca entre o Grupo Pão de Açúcar e as operações brasileiras do Carrefour. O Carrefour não era apenas o arqui-inimigo histórico do Casino na França, disputando cada centavo do mercado europeu. Era também o maior e mais feroz rival do Pão de Açúcar dentro do Brasil. Uma fusão dessas proporções criaria um leviatã varejista de tamanho inimaginável, um monopólio quase absoluto que controlaria as prateleiras de grande parte do país. Mas para Abílio, o atrativo principal não era apenas o aumento de escala. A engenharia financeira por trás da fusão com o Carrefour diluiria drasticamente a participação societária do Casino. Na prática, a manobra neutralizaria o acordo de 1999 e garantiria que a família Diniz permanecesse no comando da nova superempresa. Para concretizar esse plano titânico, Abílio precisava de um aliado poderoso, com bolsos ainda mais fundos que os dos europeus. Ele encontrou esse parceiro no governo brasileiro. Vivendo o auge do otimismo econômico da década, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, operava sob a controversa política dos campeões nacionais, financiando agressivamente fusões para criar multinacionais verde-amarelas. O BNDES concordou em apoiar o projeto com uma injeção bilionária de capital estatal, dando a bênção política e financeira que a manobra precisava. Quando a proposta ultra-secreta finalmente vazou para as páginas do Valor Econômico e dos grandes jornais em meados de 2011, o mundo corporativo entrou em estado de choque absoluto. Parecia o golpe de mestre definitivo. Abílio Diniz estava prestes a usar o dinheiro público brasileiro e o maior rival de seus sócios para rasgar o contrato de 1999, mantendo o império sob seu punho de ferro. Ele havia encurralado os franceses. Mas o arquiteto da expansão subestimou gravemente a frieza, a fúria e o orgulho que despertaria do outro lado do Atlântico. Em Paris, Jean-Charles Naouri, o calculista e impassível presidente do Grupo Casino, não recebeu a notícia da fusão como uma mera manobra estratégica de negócios. Ele a recebeu como uma declaração de guerra aberta, uma humilhação pública e uma traição imperdoável. O parceiro brasileiro que ele havia salvado da ruína financeira, no fim dos anos 90, estava agora tentando se aliar ao seu inimigo mais odiado, usando dinheiro do Estado para usurpar a empresa que, por direito e por contrato, já pertencia aos acionistas franceses. Naouri abandonou imediatamente qualquer postura diplomática.
O que se seguiu foi uma das mais brutais, midiáticas e sangrentas batalhas corporativas da história do capitalismo global. O Casino contra-atacou com força devastadora. A empresa acionou a Câmara de Comércio Internacional, ICC, para iniciar um processo severo de arbitragem e lançou uma ofensiva impiedosa de relações públicas, tanto na Europa quanto no Brasil. A mensagem vinda de Paris era afiada como uma lâmina e apelava diretamente ao risco país do Brasil perante investidores estrangeiros. O Brasil é um país sério, onde contratos assinados são cumpridos. Ou é uma terra sem lei onde bilionários influentes usam dinheiro público para quebrar regras e roubar sócios estrangeiros. Essa narrativa atingiu o calcanhar de Aquiles do plano de Abílio. A opinião pública brasileira, já fadigada de escândalos e do uso questionável de verbas do BNDES para favorecer grandes empresários, reagiu com profunda indignação. A ideia de usar bilhões em impostos apenas para salvar o ego e o controle de um bilionário sobre sua rede de supermercados tornou-se politicamente tóxica da noite para o dia. Pressionado pela revolta popular, por políticos da oposição e pela ferocidade jurídica do Casino, o governo brasileiro foi forçado a recuar. O BNDES, sob fogo cruzado, retirou oficialmente seu apoio financeiro à operação. Sem o dinheiro do Estado brasileiro e ameaçado por processos bilionários, o Conselho de Administração do Carrefour, na França, não teve alternativa a não ser rejeitar a proposta de fusão. O golpe de mestre havia falhado espetacularmente. A cartada desesperada de Abílio não apenas desmoronou em praça pública, como destruiu irreversivelmente qualquer resquício de confiança, respeito ou civilidade entre ele e Jean-Charles Naouri. A Guerra Fria havia se tornado uma guerra de trincheiras sangrenta dentro das próprias reuniões do Conselho de Administração do Pão de Açúcar. Durante os meses sufocantes que se seguiram, a tensão nos corredores da diretoria tornou-se insuportável. Os executivos do Casino, agora operando abertamente como uma força de ocupação, passaram a bloquear iniciativas, questionar metodicamente cada decisão gerencial, exigir acesso a todos os documentos e isolar o fundador. Abílio continuava sentando na cadeira de presidente, mas o chão sob seus pés havia desaparecido por completo. Ele era um general brilhante, dono de uma vontade de ferro, mas cujas tropas haviam sido desarmadas. Um rei cercado em seu próprio castelo, assistindo à aproximação inevitável do exército inimigo. E então, o inexorável ano de 2012 finalmente chegou. A data limite do contrato expirou. O Grupo Casino exerceu, de forma legal, cirúrgica e implacável, a sua opção de compra de ações. O controle acionário mudou oficialmente de mãos, formalizando a transferência de poder. O Pão de Açúcar, a doceria que Valentim Diniz havia fundado com o suor de suas mãos em 1948 e que Abílio havia transformado no maior império de consumo do país, agora era oficialmente a filial tropical de um conglomerado francês. A batalha pelo controle jurídico estava perdida, mas a guerra de humilhação para expulsar o criador do seu próprio templo estava apenas em sua fase final. O ano de 2013 amanheceu sob uma atmosfera pesada e irrespirável na sede do Grupo Pão de Açúcar, localizada no imponente prédio da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo. O controle acionário já havia sido transferido legalmente para o Grupo Casino no ano anterior, cumprindo com exatidão cirúrgica a profecia do fatídico contrato assinado em 1999. No entanto, Abílio Diniz, movido por uma recusa visceral em aceitar a derrota e abandonar o legado de seu pai, ainda ocupava a cadeira de presidente do Conselho de Administração. Era, contudo, uma posição de honra totalmente esvaziada de poder, um trono oco situado em um reino recém-conquistado. Na prática, o homem que ergueu o maior império do varejo brasileiro havia se tornado um prisioneiro dentro de seu próprio palácio. A rotina corporativa de Abílio transformou-se em um calvário diário. Cada decisão que ele tentava tomar era metodicamente bloqueada pelos conselheiros franceses. Cada iniciativa estratégica era dissecada, questionada e, invariavelmente, vetada.
Os executivos de confiança de Jean-Charles Naouri patrulhavam os corredores, implementando uma nova ordem e desidratando qualquer resquício de autoridade que ainda emanasse do fundador. Abílio andava pelos mesmos corredores onde, décadas antes, corria freneticamente para inaugurar os hipermercados Jumbo, mas agora era tratado com a polidez fria reservada a um hóspede indesejado que se recusa a ir embora. O desgaste psicológico e emocional dessa guerra de atrito era insustentável. A imprensa de negócios relatava quase que diariamente os embates ásperos a portas fechadas. O Pão de Açúcar, a empresa que simbolizava a pujança da família Diniz, estava paralisado pelo choque de duas culturas corporativas que agora se odiavam abertamente. O empresário brasileiro, outrora o mestre incontestável do jogo de poder interno, finalmente compreendeu que prolongar aquela agonia não salvaria a empresa. Apenas destruiria o que restava de sua própria sanidade e biografia. Em 6 de setembro de 2013, o inevitável aconteceu. Em uma sala de reuniões fria, cercado por advogados e contratos monumentais, Abílio Diniz assinou o acordo final que selava sua renúncia à presidência do Conselho de Administração e sua saída definitiva do Grupo Pão de Açúcar. A assinatura daquele documento não era apenas o fim de uma brutal disputa acionária, era o atestado de óbito de uma dinastia. 65 anos depois que o imigrante português Valentim Diniz abriu as portas de uma modesta doceria no Jardim Paulista, o último membro da família fundadora estava sendo banido da empresa. A notícia caiu como uma bomba silenciosa sobre o mercado brasileiro. Para os milhares de funcionários antigos, muitos dos quais ainda se lembravam de seu Valentim, caminhando pelos corredores, ou de Abílio, exigindo a perfeição no alinhamento das gôndolas. A saída do líder foi um momento de luto profundo. O exílio do criador estava consumado. Abílio deixou o prédio carregando o peso de uma fortuna bilionária resultante da venda de suas ações, mas deixando para trás algo que o dinheiro jamais poderia recomprar: a alma e a identidade de sua obra-prima. Com a porta finalmente fechada nas costas de Abílio Diniz, o Grupo Casino assumiu as rédeas de forma absoluta e irrestrita. Imediatamente, uma metamorfose corporativa profunda e implacável começou a varrer o Grupo Pão de Açúcar. As decisões sobre o que milhões de famílias brasileiras iriam consumir no fim de semana, sobre o futuro dos icônicos hipermercados Extra e sobre o destino de milhares de funcionários passaram a ser tomadas a milhares de quilômetros de distância, no silêncio de escritórios de vidro em Paris. A primeira grande vítima dessa transição foi a cultura interna da empresa. O Pão de Açúcar havia sido forjado na cultura do olho do dono. Abílio era famoso por visitar lojas de surpresa de madrugada, cobrar gerentes aos gritos, provar os pães da padaria e sentir o pulso do consumidor brasileiro com um instinto quase animal. Essa gestão passional, suada e hiperativa, foi abruptamente substituída pelo gélido pragmatismo europeu. Os executivos do casino não sentiam o varejo pelo cheiro da loja, mas sim pela geometria das planilhas de Excel. Para Paris, o Brasil não era uma construção de legado, era apenas uma operação de mercados emergentes que precisava gerar dividendos para cobrir os rombos e as pesadas dívidas que o próprio Grupo Casino acumulava globalmente. Aos poucos, a frieza dos números começou a transbordar dos escritórios da diretoria para os corredores das lojas. A relação umbilical do GPA com os fornecedores locais, muitos dos quais haviam crescido junto com a rede nas décadas de 80 e 90, tornou-se estritamente transacional, fria e focada em esmagar margens de lucro a qualquer custo. O sortimento de produtos nas prateleiras começou a perder o sotaque regional, sendo pasteurizado por diretrizes globais de eficiência. Os consumidores, mesmo sem compreender os complexos arranjos societários que haviam ocorrido no topo da pirâmide, começaram a sentir a mudança. Os hipermercados Extra, antes templos vibrantes e iluminados do consumo familiar, começaram a transparecer um aspecto de fadiga e abandono estrutural. O atendimento perdeu o calor, as seções pareciam menos abastecidas
E a mágica de encontrar tudo sob o mesmo teto, com ofertas agressivas, começou a dar lugar a preços descolados da realidade e corredores apáticos. O Pão de Açúcar não havia falido financeiramente em 2013, e suas portas não foram trancadas da noite para o dia com correntes de ferro. No entanto, ele havia sofrido uma falência muito mais silenciosa e profunda: a falência de sua identidade. O gigante do varejo nacional tornou-se uma entidade corporativa desenraizada. Os letreiros brilhantes ainda estavam espalhados por todo o país. Os caixas ainda bipavam os códigos de barra. Mas a alma abrasileirada que conectava a marca aos sonhos de consumo do país havia evaporado junto com o exílio de seu criador. Sem o coração instintivo que o impulsionou ao topo, e agora governado por algoritmos e burocratas estrangeiros que não compreendiam as idiosincrasias do povo brasileiro, o Pão de Açúcar estava perfeitamente vulnerável. Enquanto os executivos de Paris olhavam para os gráficos de curto prazo, o mercado ao redor sofria mutações violentas. O declínio estava apenas começando, e o machado já estava afiado para decepar a maior e mais emblemática criação do grupo: a era dos hipermercados. À medida que o grupo Pão de Açúcar adentrava a segunda metade da década de 2010, sob o controle incontestável e pragmático do Grupo Casino, o cenário macroeconômico do Brasil passava por uma metamorfose brutal. Os anos de euforia, crédito farto e ascensão da nova classe média, que haviam transformado os hipermercados extra em catedrais do consumo, haviam ficado para trás. O país mergulhou em uma de suas mais severas e longas recessões históricas. A inflação voltou a assombrar o orçamento das famílias, o desemprego disparou e o poder de compra do brasileiro derreteu quase que da noite para o dia. Nesse novo Brasil, exausto e focado na sobrevivência financeira, o majestoso modelo do hipermercado começou a agonizar. Operar lojas colossais, com milhares de metros quadrados, ar-condicionado central, dezenas de caixas registradoras, corredores largos e um sortimento infinito que ia de maçãs a geladeiras duplex, tornou-se um pesadelo logístico e financeiro. Os custos fixos de manutenção desses palácios de varejo eram astronômicos. Paralelamente, o comportamento do consumidor sofreu uma mutação radical. Se nos anos 2000 o passeio de sábado no Extra era o evento da família, na era da crise, o brasileiro queria apenas uma coisa: preço baixo. A magia de comprar tudo sob o mesmo teto foi substituída pela frieza utilitária das planilhas de gastos familiares. O consumidor não queria mais pagar embutido no preço do arroz, o custo do ar-condicionado ou a estética impecável das gôndolas. Além disso, a popularização meteórica do e-commerce e dos grandes marketplaces online aniquilou a vantagem dos hipermercados na venda de eletrodomésticos e eletrônicos, secando uma das fontes mais lucrativas do modelo. Foi nesse vácuo que emergiu e dominou um formato de loja diametralmente oposto à filosofia que consagrou a família Diniz: o atacarejo, mistura de atacado com varejo. Marcas como o Atacadão, do arquirrival Carrefour, e o próprio açaí atacadista, que o GPA havia comprado no passado, começaram a ditar as novas regras do jogo. Eram lojas rústicas, sem forro no teto, sem ar-condicionado em muitos casos, com produtos empilhados em paletes de madeira industriais, diretamente no chão de cimento queimado. O foco era brutal e singular: esmagar custos operacionais para oferecer o preço mais baixo possível, seja para o dono da pizzaria do bairro ou para a mãe de família tentando esticar o salário até o fim do mês. Para os executivos franceses em Paris, observando as margens de lucro derreterem nos relatórios mensais, os imensos hipermercados extra não representavam mais um símbolo de poder ou uma herança cultural. Eles haviam se transformado em âncoras de chumbo, arrastando o balanço financeiro do Grupo Pão de Açúcar para o fundo do mar. A decisão de amputar o membro doente era, sob a ótica do capital, uma mera questão de tempo. A guilhotina corporativa finalmente desceu em outubro de 2021, em um anúncio que pegou de surpresa o público geral e gerou ondas de choque no mercado imobiliário e varejista. O Grupo Pão de Açúcar declarou oficialmente que estava abandonando o formato de hipermercados.
Em uma transação bilionária, desenhada puramente para reduzir as dívidas astronômicas da matriz europeia, o GPA vendeu 71 de seus pontos comerciais mais valiosos e gigantescos do Extra Hiper para o açaí atacadista, que, ironicamente, já havia sido desmembrado do grupo para operar de forma independente. O que se viu nos meses seguintes pelas ruas das principais metrópoles brasileiras foi um espetáculo melancólico de desconstrução urbana. Os hipermercados Extra iniciaram mega liquidações de encerramento. Multidões invadiram as lojas em busca de descontos em televisores de mostruário, roupas amontoadas e produtos de prateleiras que nunca mais seriam reabastecidas. As imagens eram de um cenário quase pós-apocalíptico. Corredores antes vibrantes agora formavam labirintos de gôndolas de metal vazias e empoeiradas. Um a um, os icônicos letreiros vermelhos com a palavra Extra, que por décadas serviram como faróis noturnos de consumo e pontos de referência geográfica para taxistas e moradores, vire à direita depois do Extra, foram desparafusados, guindados e atirados em caçambas de entulho. As fachadas de vidro foram tapadas. A arquitetura acolhedora do hipermercado foi brutalmente desfigurada para dar lugar à estética industrial, fria e atacadista do açaí. Milhares de funcionários antigos que haviam construído suas vidas e criado seus filhos com os salários pagos pelos corredores do Jumbo e do Extra foram demitidos ou absorvidos em condições precárias na transição. A morte do hipermercado não foi apenas uma decisão financeira. Foi o sepultamento definitivo da era de ouro do Pão de Açúcar. A última grande criação de Abílio Diniz, a muralha intransponível que ele ergueu para dominar o Brasil nos anos 90 e 2000, foi metodicamente demolida pelos próprios donos estrangeiros para tapar buracos financeiros. O Grupo Pão de Açúcar sobreviveu à carnificina encolhendo vertiginosamente. De um império absoluto que controlava bairros e cidades inteiras, a marca retraiu-se para tentar defender seu último reduto, as pequenas lojas de vizinhança e os supermercados premium. Mas a mensagem das ruas era inegável. A era do gigantismo havia morrido, e o fantasma da relevância perdida passaria a assombrar os corredores que restaram. O Brasil contemporâneo apresenta uma paisagem varejista radicalmente diferente daquela que o Grupo Pão de Açúcar dominou com mãos de ferro durante décadas. O império colossal, que outrora ditava o que a nação comia, vestia e assistia, foi metodicamente desmembrado. Hoje, a marca histórica Pão de Açúcar sobrevive, mas não é mais a rainha das massas, a ditadora implacável dos preços ou o destino sagrado do fim de semana da classe média. Ela recuou de forma drástica para o seu nicho, transformando-se em uma sombra premium do que um dia foi. Sob o comando burocrático do Grupo Casino, o GPA decidiu abandonar a guerra sangrenta pelo volume e focou suas energias quase que exclusivamente no segmento de alta renda. As lojas que restaram com a bandeira Pão de Açúcar foram redesenhadas para um público seleto. Corredores caóticos de ofertas deram lugar a ilhas de queijos importados, adegas climatizadas, sushis frescos e produtos orgânicos. É um modelo de negócios rentável e asséptico, focado nos bairros nobres e na classe A. No entanto, ao abraçar o luxo e a exclusividade, a marca perdeu completamente a sua penetração nacional e a sua conexão emocional, quente e popular com o grande público. O Pão de Açúcar de hoje é uma grife para poucos. Já não é mais a despensa do Brasil. Ironicamente, enquanto a operação brasileira se encolhia e se elitizava para tentar salvar os balanços financeiros, a própria matriz em Paris começou a ruir de forma espetacular. O Grupo Casino, outrora o predador frio e implacável que engoliu a família Diniz, afundou em uma crise de dívidas globais impagáveis. Jean-Charles Naouri, o arquiteto da tomada de poder e o algoz de Abílio, perdeu o controle do seu próprio conglomerado europeu em 2023, sendo forçado a entregar a empresa aos credores. O Pão de Açúcar, antes celebrado como a joia dourada da coroa francesa, passou a ser tratado como um ativo desesperado à venda, um fardo do qual os europeus tentam se livrar para evitar a própria falência.
A ironia do destino revelou-se cruel. O Império Brasileiro foi usurpado para sustentar uma matriz estrangeira, que no fim também desmoronou sob o peso da própria arrogância. No meio desse cenário de decadência corporativa, leilões de ativos e incerteza, o golpe final na memória afetiva da marca não veio de uma manobra de mercado ou de uma fusão, mas da implacável passagem do tempo. No dia 18 de fevereiro de 2024, o Brasil parou para receber uma notícia que encerrava definitivamente um longo e turbulento capítulo de sua história econômica. Abílio Diniz faleceu aos 87 anos. A morte de Abílio não foi apenas a despedida de um bilionário genioso, polêmico e apaixonado. Foi o adeus ao último grande titã do varejo físico brasileiro do século XX. Com sua partida, morreu também a última centelha de esperança romântica de que, por algum milagre do destino, o Pão de Açúcar pudesse voltar a ser a empresa vibrante, inovadora e profundamente enraizada na cultura brasileira que ele havia idealizado. As prateleiras de madeira clara dos supermercados premium continuam perfeitamente abastecidas. Os clientes de alta renda continuam passando silenciosamente seus cartões nos caixas automáticos. O icônico letreiro verde ainda brilha em bairros nobres de São Paulo e do Rio de Janeiro. Mas a alma indomável, o espírito de luta corporativa e o DNA desbravador que o imigrante Valentim plantou em 1948 e que Abílio expandiu para cada canto do país foram finalmente enterrados. O nome sobreviveu, mas o verdadeiro Pão de Açúcar, aquele que ensinou o Brasil a consumir, já não existe mais. A história do grupo Pão de Açúcar nos ensina uma lição brutal sobre o mundo dos negócios. Não são apenas as crises financeiras ou a falta de clientes que destroem grandes impérios. Às vezes, o que derruba um gigante é a arrogância de acreditar que o sucesso do passado é uma garantia intocável para o futuro. Abílio Diniz construiu uma máquina de vendas imbatível, moldou o consumo de uma nação inteira, mas perdeu o controle absoluto da sua própria criação através de um contrato fatal e de uma guerra implacável de egos e poder. No entanto, a desconstrução do Pão de Açúcar original vai muito além das planilhas de lucro e das frias disputas societárias decididas em salas de reuniões em Paris. O varejo, em sua essência mais pura, não é feito apenas de transações financeiras e códigos de barra. Ele é feito de memória, de hábitos familiares, de comunidade e de identidade urbana. Quando um gigantesco hipermercado Extra fechava suas portas de vidro e o seu letreiro luminoso era arrancado da fachada, não era apenas um CNPJ que encerrava as atividades. Era o fim de um cenário fundamental na vida de milhões de brasileiros. Era o corredor onde milhares de famílias compraram a primeira televisão a cores no crediário, onde as crianças corriam maravilhadas na seção de brinquedos às vésperas do Natal, onde encher o carrinho até o topo representava uma vitória suada contra os fantasmas da inflação. Hoje, o Pão de Açúcar que restou é apenas uma sombra sofisticada e encolhida de um passado glorioso. Uma marca que sobreviveu financeiramente ao se elitizar, mas que abriu mão da sua alma popular e continental. A verdadeira essência do império construído pela família Diniz não está mais nas prateleiras premium das lojas de bairro nobre, mas sim guardada de forma perene na memória coletiva de um Brasil que consumia de um jeito que não existe mais. E você? Qual é a sua principal lembrança das antigas compras de fim de semana com a sua família? Lembra-se da primeira vez que entrou na imensidão de um Jumbo ou de um hipermercado Extra? Deixe o seu comentário aqui embaixo, compartilhe a sua história e nos ajude a resgatar essa parte tão importante da nossa memória cultural. Se este documentário fez você viajar no tempo, inscreva-se no canal para não perder nossas próximas histórias. Deixe o seu like e compartilhe o vídeo com quem também viveu essa época. Até a próxima jornada pela história do nosso varejo.